que nós vamos trabalhar hoje, dessa forma. Quando nós falamos de graça, e eu coloquei um tema aí, coloquei um videozinho para os irmãos hoje na lista de transmissão, coloquei no Instagram, coloquei no Facebook, e falando exatamente disso, da simplesmente graça, né? E em alguns posts eu coloquei suprema graça. O suprema foi só um salzinho para a coisa, né, pegar um fogo a mais, né? Mas eu entendo que a graça é a graça. Deus não é muito bom, Deus é bom. O muito é nosso, o muito nós precisamos disso. Esse superlativo a gente precisa colocar porque falta palavra. A gente acha que não está agradando Deus com aquilo que nós estamos falando. E aí a coisa é bem simples. É isso que nós vamos fazer aqui com Romanos capítulo 12, versículo 2. Deus nos ajudando. Achou aí? Romanos 12, 2. Vamos colocar em pé? Está tão aconchegadinho aí, né? Eu vou incomodar você. Incomodar é bom, né? O que é incomodar? Tirar da comodidade, é isso mesmo, né? Sair da zona de conforto. E as coisas mudam quando nós mudamos. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode se sentar. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que o meu coração anseia ouvir a tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Batalha espiritual. Quem já ouviu falar? Batalha espiritual. Eu já ouvi falar de batalha espiritual. Batalha espiritual, Efésios capítulo 6, fala de batalha espiritual. E fala de uma batalha que ela não é vencida, e ela não é contra a carne, e não é contra sangue. Essa batalha espiritual, ela tem que ser vencida com armas espirituais. Não são as armas conhecidas, não são as armas que, por mais que nós entendamos os nomes, nós não podemos interpretar que elas sejam, por mais que o apóstolo Paulo, contemplando um soldado romano, diante dessa contemplação, ele faz aí a armadura de Efésios. Ele descreve a armadura de Efésios 6, que nós conhecemos, e nós usamos aí em muitos momentos nas batalhas. Eu creio, quero já dizer desde o começo da prosa, que eu creio em tudo isso que é inspiração do Senhor, que tudo isso é muito válido, que existe um reino tenebroso, que existe um inferno, que existe um demônio, que existem coisas que vêm contrário à vontade do Espírito Santo, para que você não tenha dúvida em nenhum momento e venha dizer o seguinte: o pastor Dom, ele está muito tradicional, não no sentido de igreja metodista, porque nós somos tradicionais, porque somos uma igreja de tradição, né? E somos avivados, coração aquecido, por conta do Espírito Santo que aqueceu o nosso coração. Então, diante de tudo isso, eu quero que você não venha tirar nenhum tipo de resumo, de fechar nenhum contexto, dizer assim: o pastor, ele agora está no nível menos hard, ele está mais tranquilo, e ele não crê nesse negócio aí de libertação, de batalha espiritual. Quero dizer para você, eu creio que existe sim uma batalha espiritual. Sendo assim, e crendo, Reinaldo, que existe uma batalha espiritual, e aí o apóstolo Paulo nos dá o direcionamento, como vencer essa batalha espiritual. E nós temos feito exatamente isso nesta igreja, entendendo que se a batalha é espiritual, as armas têm que ser espirituais. Eu entendo que não é o meu cônjuge que é o meu inimigo, não é o meu irmão em Cristo que é o meu inimigo, não é o meu patrão ou o meu professor, ou aquele muitas vezes que não foi com o brilho dos meus olhos, não gostou do meu cabelo, não gostou do meu jeito, né? Que é difícil, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein?
pensando desse jeito, né, Rubem? Não dá, né? O exemplo foi muito, eu fui muito acima, não dá nem para alcançar, né, no processo. Vendo isso, o apóstolo Paulo nos direciona no quê? Que nós temos que nos revestir de armas espirituais. Ele diz que nós temos nos revestido do capacete da salvação. E eu não vou bater firme nessa tecla, porque você já ouviu isso diversas vezes e talvez você saiba Efésios decore e salteado. Para nós tomarmos posse do capacete da salvação. Eu não vou entrar em detalhes para que o capacete, mas é para que nós venhamos ouvir com os ouvidos de Deus, olhar com os olhos de Deus e termos uma mente renovada em Deus e através de Deus. Aí nós temos o capacete da salvação. Depois nós temos a couraça da justiça. A couraça é para proteger mesmo, proteger a nossa região, né? Proteger a nossa caixa torácica, proteger as nossas costas, proteger o nosso coração, as nossas emoções. Essa é a ideia da couraça da justiça. Aí vem o cinturão da verdade. Muitas pessoas estão hábeis, né, para ter o capacete, trabalham com a couraça, mas o peso é muito grande, porque falta a estaca de sustentação, que é o cinturão da verdade. O cinturão da verdade é a palavra. Se falta a palavra, falta sustentação para a couraça. E como nós temos trabalhado e temos sido raso, claro que eu não estou aí generalizando na igreja, mas eu estou falando de um modo geral, a nível Brasil, como nós temos trabalhado o evangelho raso, como as pessoas têm nos impressionado com coisas tão pequenas, sermãos que são tirados muitas vezes aí fora de contexto, a Bíblia sendo pinçada de Gênesis a Apocalipse, para que se transforme em uma ministração, e você pode trazer, né, através da palavra de Deus, com que Deus seja manifesto, mas também você pode fazer através dessa mesma palavra, que o inimigo das nossas almas seja manifesto. Você pode, através da manobra, através da palavra maldita, a palavra mal colocada, da má interpretação ou da interpretação própria, né? Hoje nós temos aí várias interpretações, as pessoas têm feito as suas interpretações. É um livro que nós não temos como cobrar de um autor ou perceber o que ele fez. Nós precisamos da inspiração do Espírito Santo de Deus. E nós temos condição de fazer com que as pessoas sigam o rumo A ou o rumo B através da palavra ou da falta de conhecimento da palavra. Porque não é fácil você ter, né, a leitura sistemática da palavra de Deus. Aí nós precisamos do cinturão da verdade. A verdade é a palavra, a verdade é a Bíblia, a verdade é Deus falando. Então ela sustenta a couraça. Depois vem aí o calçado do Evangelho da Paz, onde você vai batalhar, onde firme contra os dardos, contra as pedras, os pedregulhos, os espinhos, aquilo que vem muitas vezes contra você. Aí temos nas mãos duas armas ofensivas, que uma ofensiva que é a espada e a outra defensiva que é o escudo. Você que é destro, você trabalha, né, as ferramentas aí nas mãos, que você seja mais hábil para trabalhar com a espada ou trabalhar com o escudo. Eu creio que o escudo, ele é muito mais útil do que a espada, porque com o escudo você defende os seus irmãos, a sua casa, a sua família e tudo mais. Entendendo que a batalha espiritual, e o apóstolo Paulo em Efésios resume que a batalha espiritual ela tem que ser tratada como reino espiritual, ponto. Outra coisa, quebra de maldição. Quem não ouviu falar de quebra de maldição? Quem não ouviu? Tem igrejas que hoje têm crescido em cima de quebra de maldição. Tem pessoas que pagam valores absurdos para ouvir muitas vezes uma verdade explícita sobre as suas vidas, mas querem pagar, querem fazer para que isso se torne com mais representação, com mais força, e nós muitas vezes vamos atrás disso. Nós não vamos atrás, porque você está aqui. Mas existem muitas pessoas se perdendo porque têm ido atrás disso ainda. Por quê? Porque as pessoas têm pregado através da da maldição, que a cruz ela é incompleta. E quando eu digo que a cruz ela é incompleta, e o Leandro abriu lendo a palavra em Isaías, quando eu entendo que a cruz ela é incompleta, eu estou pecando. Se eu estou pecando, eu estou deixando de cumprir um princípio, estou abrindo uma brecha, estou atrapalhando a minha vida espiritual. E aí eu vou além. Nós atrapalhamos a nossa vida espiritual e atrapalhamos a nossa vida natural. Nós muitas vezes não temos galgado a nossa vida natural, porque nós temos procurado pelo em ovo. Nós temos perdido tempo em estudos que não vão levar a lugar nenhum.
Eu não entendo que seja tão importante para nós o tema escatologia, ou Apocalipse, a revelação. Eu creio que não é um tema importante, mas é claro que você pode ministrar, pode aprender sobre Apocalipse, estudar na escola dominical sobre Apocalipse, é bem legal. Não só Apocalipse, como também Daniel, como Isaías, todos aqueles que têm mostrado um futuro para nós. É show de bola, mas se eu entender que a palavra ela é graciosa, ela é simples, a cruz é completa, eu não preciso me preocupar com essas coisinhas que vão nos atrapalhando na nossa caminhada. Gente, e eu não tenho me tornado cético, eu não tenho me tornado incrédulo. Na verdade, a maturidade, ela vai causando algumas coisas no teu coração, que você deixa de fazer algumas coisas de menino, ou deixa de perder tempo com coisas de menino. Existem pessoas ainda, gente, instruídas, que buscam uma palavra de profecia, ou uma irmã A, ou irmão B, ou tiozinho do canto A, ou tiozinho do canto B, alguém que aparece, gente, no seu trabalho, alguém que chegou lá porque está vestido de crente, está vestido com uma saia, tem um cabelo comprido, tem um dialeto crentez, e nós muitas vezes colocamos no bolso, mas nós nem percebemos que essa mulher ou este homem não tem uma vida com Deus, não tem uma profundidade, não presta conta para a igreja nenhuma, é o autônomo andando pelas ruas. E nós permitimos que essa ou esse desconhecido não só coloque a mão sobre a nossa cabeça, mas ainda profetiza coisas que nós já sabíamos, decore salteado. Mas a gente gosta de ser assediado, a gente gosta de ouvir algumas coisas para amaciar o ego, ou até mesmo gostamos de ouvir de problemas, para dizer assim: foi revelado por Deus o meu problema, então eu estou em ordem. Não, eu e você não estamos em ordem, porque o nosso problema ele foi revelado. Eu tenho que entender o seguinte: existe sim um reino espiritual. Apóstolo Paulo diz: esse reino espiritual, ele é vencido através das armas espirituais. Existe sim maldição, mas ela não vem, a maldição, porque alguém fez uma macumba, colocou um tranca-rua, pôs um boneco na encruzilhada, amarrou um boneco e enterrou no cemitério, pôs um ovo com o teu nome dentro. Não, isso aí, gente, também pode existir sem problema algum. E eu não estou dizendo que eu não entenda que existam pessoas endemoniadas, que existem pessoas possessas, que existem pessoas que estão sofrendo nesse momento, mas essas pessoas não estão aqui na igreja. Essas pessoas não estão aqui na igreja. Essas pessoas, sabe onde elas estão? Estão enclausuradas dentro de si, estão presas em quartos escuros, estão chorando, clamando a misericórdia de um crente que saia das portas da igreja e vai falar do evangelho. Eu entendo que existem sim pessoas possessas, mas existem muitas pessoas que fazem as coisas para que outras percebam, ou são contratadas para que isso aconteça, ou até mesmo por conta de um vitimismo, por conta de ser envolvido num processo, acaba você fazendo alguma coisa nesse sentido. Eu não quero dizer para você, eu não creio que não exista o endemoniamento, existe sim. Que não exista possessão, existe sim. Eu creio também na lei da física. 2 seres não podem habitar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Quando eu tenho o novo nascimento, Noé, quando eu entendi o novo nascimento, quando eu morro com Cristo através da cruz completa, eu ressurjo completo com Deus numa nova vida. Dentro de mim habita quem? A marca da promessa. A marca da promessa quem que é? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quem que é? É o Todo-Poderoso. E aonde o Todo-Poderoso está, não pode haver nenhum espírito maligno competindo com esse processo. Parece que eu estou simplificando a coisa, né? Mas eu estou mesmo. Estou mesmo, sabe por quê? Porque nós estamos perdendo tanto tempo com coisinhas que não edificam, a gente está patinando no mesmo lugar, enquanto nesse momento, centenas, milhares de pessoas estão perdendo as suas vidas. Estão perdendo as suas vidas. Eu não sei se eu contei um testemunho para você, talvez não. Eu contei nos jovens, a semana retrasada, que eu estava... não, foi essa semana. Eu estava no consultório dentário com o João Gabriel, e a secretária me vendo, já contei essa história? Não contei não, né? Me vendo de longe, eu estava tentando gravar um videozinho, tinha um painel muito bonito de um campo de beisebol, e aí, um painel bonito, pegando a parede inteira, e eu coloquei lá para filmar.
vendo aquele momento, aquele vídeo. Eu tentei gravar, mas eu tinha uma criançada correndo, né, e pulando para um lado. Gente, eu fiquei assim, eu tenho meio probleminha de ficar vendo criançada correr, ou o movimento, que eu estou atento aí a tudo que está acontecendo. Ou seja, não deu para gravar o vídeo. De repente, a mocinha faz assim para mim, né? Fez assim para mim, me chamou, né? Eu falei assim, não parece cigana, né? Que quando faz assim no calçadão aqui em Campo Mourão, faz cigano me chamando, né? Para ler a sorte, né? Mãozinha assim, ó, para baixo. E ela fez assim, eu falei, eu vou lá, né? Eu acho que está tranquilo o processo. Chego lá, ela falou assim, você é pastor? Eu falei, tá de brincadeira. Tá de head and shoulder pro meu lado, né? Eu estava de bermuda, de camiseta, não estava com crachá, não estava com uma bandana escrito pastor, né? Eu falei assim, chinela havaiana, nem de verdade era, sabe que é liso, que você compra e se bobear você vai pro chão? Daquele lá, né, que minha sogra arrumou ele para mim, pôs uma correinha nova, e essa mulher me chama chorando, aí ela conta a vida dela, a Flora, inteirinha para mim. Que gostoso. Aí eu pude orar por ela, soube do problema dela, abracei ela, tive aquele momento gostoso de quebrantamento e voltei para o meu lugar. Enquanto a Patrícia estava com o João Gabriel sendo atendida, ela me chama novamente e ela diz o seguinte, tem como você visitar o meu esposo? Falei, como assim visitar teu esposo? Ah, meu esposo trabalha aqui, na rua tal, não sei o que, babá, tem um trailer, tal, tem como, sei lá, tem. Gente, eu fui lá, olhei o camarada, chamei, ele estava na chapa fazendo lá um hambúrguer, aquele negócio todo, fui lá, abracei o homem, aí ele ficou olhando na minha cara assim, como dissesse, o que está acontecendo, né? Eu falei, parece louco, não parece? Falei para ele, falou assim, parece, não, é louco, meu irmão. É maluco esse negócio, né? Eu conheci tua mulher agora, falou para mim aqui, estive lá com ela, agora estou com você aqui, abracei o cara e fui embora, show, legal, fui feliz, até que o carro fica pequeno, o Espírito Santo entra e faz o seguinte, você está brincando com coisa séria, até quando vai brincar de pesca esportiva? O que adiantou o meu abraço? O que adiantou a comoção, a emoção? O que adiantou aquele momento, gente, se não houve a concretização, se não houve o momento de falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, levar aquela pessoa a entender o novo nascimento? A vida dessa mulher, gente, e eu tinha a oportunidade, tivemos o Júlio para Jesus, né? Todos os missionários do Júlio para Jesus, 322 missionários do Júlio para Jesus, nós tivemos uma oportunidade de uma semana nas nossas vidas de sairmos do anonimato e fazer a diferença. Muitos de nós, 322 missionários, muitos desses serão cobrados, porque pessoas nós nunca mais veremos na nossa vida, e talvez essas pessoas, passou pela vida delas, a oportunidade delas ouvirem falar do nome de Jesus. Pessoas aprisionadas. Aí ontem, não aprende a lição, ontem eu estava no mercado, e estava lá o Lindomar, o meninão, né, especial, charmoso, né, eu falei, qual o teu nome? Ele falou assim, Lindomar. Aí olhei no peito dele, estava sem crachá, né, aí ele falou assim, estou sem crachá. Aí ele abriu a camisa, puxou o crachá, falei, você é agente secreto, né? Eu, agente secreto, e me cumprimentou uma vez, emocionado, cumprimentou a segunda, cumprimentou a terceira, falou o nome dele de novo, me abraçou, o olho dele brilhou, falei da importância dele e fui embora de novo. Pesca esportiva. E aí nós ficamos o quê? Trabalhando com processo de cura interior, processo de quebra de maldição, quando existem pessoas indo de fato com nome, com CPF, com RG, indo diretamente para o inferno, porque eu trabalho para que eu possa pagar as minhas contas, mas o meu chamado é pregar o evangelho em todo o tempo. Eu preciso disso. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não estou nessa área, eu só sou um membro. Todos nós temos um chamado do indo por onde nós formos pregar esse evangelho. Todas as vidas que têm passado pela minha mão, pela tua mão, pelos nossos olhos, nós vamos ser cobrados dessas pessoas. Então não perca a oportunidade. E aí, voltando aqui para a palavra, a cruz, ela é completa, sem débito ou falta alguma, nos livrando dessas características, sofismas, floreio, maquiagem, exageros. Nos resta o quê? As lutas ainda continuam, os problemas estão aí, e a partir de agora eu tenho uma solução para você. Nem todo problema que vier
eu vou olhar para a minha direita ou vou olhar para a minha esquerda. Nem todo problema que houver, eu vou olhar para o céu ou vou olhar para o chão. Nem o problema que eu tiver, eu vou colocar o problema nas costas do saci. E nem todo problema que eu tiver, eu vou colocar o problema nas costas de Deus. Eu vou olhar para mim, Veri. Eu vou olhar para mim. Eu vou olhar para dentro de mim e ver o que eu posso fazer para me tornar um resolvedor de problema. O que eu posso fazer olhando para o problema. Gente, o problema ele é real. Os problemas eles são reais. Eu não estou aqui minimizando problemas e dizendo eles não existem. Os problemas existem sim. Existem problemas de ordem espiritual. É problema de ordem espiritual? Então trate como ordem espiritual. É problema de ordem natural? Então trate como ordem natural. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver o problema. Eu tenho que saber qual é o problema, sendo real ou surreal, e eu tenho que resolver o problema. Eu tenho que ir para cima para que as coisas venham a acontecer. Vou ter que olhar para mim, você vai olhar para você. Quando temos um problema, a tendência aí é sempre arrumarmos uma justificativa. Para de arrumar a justificativa. Assume e fala, eu vou resolver isso. Mas comece em você. Se você quer a conversão do teu cônjuge, muda você. Se você quer um filho melhor, muda você. Se você quer um ambiente de trabalho melhor, muda você. Você quer ser amado? Ame. Você quer ser respeitado? Respeite. Você quer ser honrado? Honre. Dá o primeiro passo. Ah, não me cumprimentou? Não cumprimento. Ah, passou por mim, não me viu? Eu também fiz que não vi. Nós temos que modificar isso aí. Mas está na hora de nós amadurecermos. Isso se chama amadurecimento. É entender que nós carecemos, temos que olhar para nós e perceber que precisamos de algo resolver. Ponto. Dito isso, cheguei a uma conclusão. Temos mais do que vencer o inimigo das nossas almas, nós temos a carne para vencer. É muito fácil nós colocarmos tudo na maldição hereditária. É muito fácil nós depositarmos uma vida de estudo ou uma vida diante de Deus em cima de crendo numa cruz incompleta. A graça ela é completa. Só que ela é completa, ao mesmo tempo ela é leve. Ela é leve. Tem pessoas que me procuram para conversar comigo e conversar qualquer assunto que seja. E o assunto é tão simples, tão pequeno. E aí eu me sinto na obrigação de não só ouvir aquilo tudo que foi falado, de me colocar no lugar daquela pessoa, e buscar uma solução que muitas vezes ela é complexa, porque se eu trabalhar na simplicidade, a pessoa vai dizer, o pastor nem deu bola para mim. É tão simples que ele nem deu ouvido. Ele não quis, ele não se preocupou com o meu problema. Mas nós muitas vezes deixamos de ser abençoados porque a gente vai dando passos como novela mexicana. Existe um laço armado onde eu preciso fazer com que as pessoas se sintam dependentes do líder espiritual, dependente do pastor, dependente do líder do discipulado da célula. Nós temos que cumprir uma hierarquia, existe uma hierarquia? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas quando o véu foi rasgado, e essa é a delícia da simplicidade, porque Deus ele não deixa que nada fique em dúvida. Deus ele mostra que não tem nada a ver com o homem. A graça ela não depende do homem, a salvação não depende do homem, a cura das nossas almas, das enfermidades não depende do homem, depende de nós tomarmos posse de uma palavra que Deus já nos deu. Deus já nos deu. E a palavra declara em Mateus 27, no versículo 50 e 51, Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, entregou o seu espírito. Nisso, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima para baixo, a terra tremeu e as rochas se fenderam. Deus faz o processo completo. O rasgar do véu de cima para baixo é uma prova real que não vem do homem.
não é esforço do homem, é do Senhor. Quando não começa de baixo para cima, não vai do homem para Deus, é de Deus para o homem. E aí eu digo o que para você? Está na hora de nós amadurecermos. Se eu entender a nova vida real em Cristo, com ela eu entendo o seguinte, que Isaías 53 já se cumpriu. Com ela eu entendo que Atos, que foi ministrado hoje na abertura pelo Leandro, já se cumpriu. E ainda nós ficamos fazendo campanhas de oração para que o Espírito Santo venha se derramar sobre a igreja. Não, gente, o Espírito Santo não vai se derramar mais sobre a igreja. O Espírito Santo vai se manifestar dentro de mim e de você, que já nos convertemos no Senhor, já temos o Senhor como nosso Salvador, e eu preciso trabalhar o discipulado, eu preciso trabalhar a oração, eu preciso galgar diante das presenças do Senhor, para que Ele se torne Senhor unânime na minha vida, Senhor único na minha vida. É o processo de santificação. Processo de santificação. Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, declaramos com os nossos lábios, você está salvo, show, legal, mas termina aí. Não, ela continua num processo, entendendo que houve um descortinar de cima para baixo, onde Deus mostra, eu não preciso do homem para fazer com que essa aliança aconteça. E aí a simplicidade da palavra está exatamente disso, simples ao mesmo tempo complexo, né? É para você sair daqui pensando mesmo nisso tudo. É simples porque nós temos que trabalhar essa simplicidade. E ela é complexa porque nós temos, né, a tendência de complicar aquilo que é mais prático e é mais simples. E quando a gente retorna para a palavra de Deus em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe quando eu vou receber e perceber essa vontade plena do Senhor? Quando eu parar de entender que a minha postura, o meu jeito, a minha estratégia faz alguma diferença. Quando eu entender que independente de mim, as coisas vão acontecer, que independente de eu falar ou não, as coisas vão acontecer, e eu entendo que eu saio de artista principal, e eu permito que Deus, que é o artista principal, brilhe exatamente como tem que brilhar. Jesus é o brilho, e aí nós queremos o quê? Florear a graça não tem floreio. A graça, é favor imerecido. Já fomos presenteados com essa graça. Gente, outra coisa, eu ouvi um negócio ontem que me arrepiou os cabelos. Onde dizendo o seguinte, que o Antigo Testamento, algumas pessoas disseram que o Antigo Testamento ele caducou. Que o apóstolo Paulo, ele faz com que Moisés se torne caduco. Eu não consigo fazer isso. Porque eu não consigo não faltar com respeito com este livro. Não é essa palavra. Eu não tenho adoração por esse livro. Eu tenho admiração e tenho plena certeza da inspiração desse livro de Gênesis a Apocalipse. Mas usar um termo que o Antigo Testamento ou Moisés caducou, né? Isso é heresia. Isso é heresia. A palavra ela é viva. E aí eu digo para você, o que caducou não foi, né, o Antigo Testamento. O que caducou é nós não colocarmos em prática e entender a graça do Senhor através de Mateus, onde começou uma nova era. Não começou uma nova era, né, do Saci, né, a nova era, misericórdia. Começou uma nova era em Jesus. Ele mostrando para nós um novo tempo, onde nós não teríamos condição de estarmos vivos, se vivêssemos no tempo da lei. Ele diz o seguinte, isso aconteceu, está cumprido, ok, mas eu tenho aqui uma nova vida, eu tenho uma cruz completa, eu vou para o sacrifício. Deus diz, eu vou enviar o meu único filho, ele vai morrer por você, e vai ser completo, vai ser dinâmico a coisa, o processo vai acontecer, vai haver o derramar, vai haver cura, vai haver a paz, vai haver o derramar das bênçãos, tudo vai acontecer através do quê? De eu conseguir rasgar também o véu do meu coração e tirar as tapas muitas vezes dos meus olhos, as escamas dos meus olhos, e perceber a simplicidade da graça, não abaixando o preço da simplicidade, mas entendendo que ela consumou e fez absolutamente tudo que nós precisamos para continuar morrendo nessa vida para viver em Cristo Jesus. Absolutamente tudo.
Mas nós precisamos, as pessoas precisam, muitas vezes, desse floreio, para que se sintam melhores. Mas é perda de tempo. Tem coisa mais eficaz para nós fazermos do que perdermos tempo. Tem muita gente, como o Lindomar, precisando não só de um abraço meu e do carinho. Lindomar trabalhando. Lindomar fazendo a diferença. Lindomar com os olhos brilhando. Mas o que eu fiz com o Lindomar, os livros de autoajuda também fazem. O que eu fiz com aquela mocinha, que eu não me lembro o nome, a secretária da odontologia lá, os livros de autoajuda fazem. A psicologia faz. A psiquiatria faz através de medicamento. Pessoas trabalhando no coaching fazem isso também. Nada contra do que eu falei para você. Só que nós temos uma revelação que vai além. A nossa revelação vai além. Nossa revelação, ela antecipa. Nossa revelação é cura. E a nossa revelação, ela povoa o céu. E faz com que o inferno perca. Não dá para nós perdermos oportunidade. Nem do Lindomar e nem das pessoas que Deus colocou na tua vida no dia de hoje. Eu quero encerrar, fechar esse momento e fechar exatamente com a ceia. A ceia é a maior demonstração de graça, onde Jesus, Ele não só nos pede para que participemos de um memorial, mas que nós venhamos viver o evangelho desse memorial. Verdadeiramente, Cristo tomou sobre si todas as nossas dores, levou sobre si todas as nossas enfermidades, e através das suas pisaduras nós somos sarados. Verdadeiramente em Atos, houve um derramar do Espírito Santo, onde pessoas falaram em línguas diferentes, onde cada povo entendeu o seu povo, houve esse mover, houve a marca da promessa, cantamos, eu tenho a marca da promessa, tudo isso é muito verdadeiro, tudo isso é muito forte. Nenhuma palavra, nenhum tipo de palavra, ela foi caducada. O que nós temos que entender, que nós precisamos perceber, que nós não estamos apenas no século 21, mas nós vivemos a graça. E nós temos colocado preço em algo que foi graciosamente, espantosamente doado a nós. Nós temos colocado preço de submissão a homens que Deus nunca pediu. Nós temos pedido que pessoas façam sacrifícios, onde Deus nunca pediu. Eu tenho trabalhado o momento de dízimos e ofertas com muita graciosidade, com muita liberdade, com muita liberalidade, tirando o peso de trabalhar a palavra, o dízimo e oferta como palavra no Novo Testamento ou no Antigo Testamento. Nós temos respaldo para isso, mas eu entendo o seguinte: se eu entender essa graça, esse véu rasgado, vamos ter um momento de parar para termos momento de dízimos e oferta. Nós vamos ter um momento de altar durante os cultos acontecendo, pessoas vão começar a trazer as suas ofertas, trazer aquilo com muita liberdade no altar de Deus, e muito além do que nós temos ministrado ou trabalhado, uma vida tão pequenininha. Eu quero um dia ter o sonho de pessoas atravessando a rua a 2 quadras, a 3 quadras daqui, ouvindo um barulho que não seja daqui, um som que não seja daqui, uma pregação que não seja daqui. Como eu tive o exemplo a semana retrasada ou o mês passado, não me lembro, de uma pessoa que ouviu uma mensagem minha sendo pregada nesse lugar, e eu nunca falei aquela mensagem, eu nunca falei aquilo. Foi o Espírito Santo de Deus que ministrou aquilo no coração dessa menina. Ela sai daqui dessa igreja convertida, porque ela tem a revelação da graça sozinha. O processo aconteceu, e ela disse: mas o Senhor disse isso. Eu falei: eu nunca preguei isso nessa igreja, eu nunca falei disso nessa igreja, eu só usaria esse exemplo se eu tivesse pregado sobre isso. Eu nunca falei sobre isso. Mas glória a Deus que você entendeu o que é a graça e que o Espírito Santo faz. Esse é meu sonho. E esse sonho nosso, ele pode ser real, sabe quando? Quando nós pararmos de florear. Quando nós pararmos de arrumar artefatos. Quando eu parar de imaginar que as luzes apagadas ou acesas vão gerar uma atmosfera do Espírito. Quando eu parar de imaginar que um som no fundo de uma pregação vai gerar a presença do Espírito. Quando eu parar de imaginar que as luzes acesas, que a fumaça vai trazer a nuvem de glória. Quando eu entender que Deus é Deus, independente de nós, as coisas vão acontecer. E a graça nos ministra isso. E aí eu quero repetir Romanos capítulo 2:2. E não vos conformeis, não se conforme mesmo. Com isso nós temos ouvido aí sendo metralhado pelos canais
de ministrações. Não vos conformeis com esse mundo. E aí não estou nem falando do mundo lá fora, estou falando do mundo nosso, o mundo cristão, mundo crentez, o mundo evangélico, essa categoria nova, né, o evangélico que nós criamos, nessa criação nossa, né? Tira essa nomenclatura e entra na graça. E não vos conformeis com esse mundo, com essas nomenclaturas, mas transformai-vos pela essa renovação dessa palavra complexa e ao mesmo tempo simplificada, que o véu foi rasgado e tudo, absolutamente tudo foi consumado, tudo. Eu preciso apenas entender esse processo, para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a ceia hoje nos envia para esse processo em nome de Jesus. Quero chamar aqui para me auxiliar o Jurandir e a Luzia, por favor, e o Reinaldo e a Marlene, que me auxiliem, né, nesse momento. Podem se achegar aqui